Bom, o que eu vou tentar fazer então é explicar-vos um bocadinho o conceito da permacultura e de onde é que tudo começou, para ver se percebem que, apesar de todos os problemas que têm acontecido e todas as técnicas que têm sido utilizadas e meios que mostram a tal destruição que o Michel mostrou, que se calhar há métodos e há filosofias e há técnicas suficientemente avançadas e que podem ser uma solução já no nosso presente. Vamos começar a falar nas pessoas que pensaram na permacultura inicialmente como um método ou uma filosofia para trazer uma mudança nas vidas deles. São dois australianos que viviam na Tanzânia, o Bill Mollison e o David Olbram. Começaram a desenvolver ideias que podiam usar para criar um sistema agrícola mais estável. Isto porque eles eram filhos de agricultores, viviam no campo e naquelas ilhas, naquela altura estava a haver um grande problema a nível da agricultura industrial que se ia implementar. Então eles, como já tinham tido a experiência de viver numa época em que a agricultura funcionava de uma maneira mais estável, mais virada para a sua economia local e para a sua sobrevivência, começaram a ver a destruição que ia acontecendo nas suas zonas e quais eram os problemas que a agricultura industrial estava a trazer. Então foi com isso que eles tentaram arranjar uma resposta ao rápido crescimento da destrutiva agricultura industrial, usando métodos responsáveis pela poluição, envenenamento da terra, da água, pela diminuição da biodiversidade e pela degradação dos solos férteis. Temos aqui um exemplo, uma fotografia de uma exploração agrícola no Mato Grosso, em que eles fazem a produção de soja, que muitas vezes, como já foi falado cá, é também transgénica, isso é outro assunto também. Mas vem aqui, para começar, não é? A destruição é massiva, são hectares e hectares que são destruídos e eles vão deixando estes pequenos nichos de floresta. O que acontece é que estes nichos de floresta isolados não conseguem produzir e manter a sua biodiversidade. Quer dizer, que eles próprios, exatamente ali, vai haver logo uma diminuição das espécies e se calhar até a extinção de algumas espécies. Entretanto, isto foi o que eles viram lá na Tanzânia e começaram a ficar com preocupações, então tentaram ir pelo mundo fora e mesmo na zona deles, falar com as pessoas locais, com os agricultores locais, para aprenderem as técnicas e para implementarem um sistema em que juntasse as técnicas ancestrais e as técnicas novas, especialmente as renováveis, para conseguirem criar um sistema dinâmico e que fosse mais permanente. Daí a definição de permacultura que eles chegaram e escreveram um livro que é a Introdução à Permacultura e dizem que a permacultura é o planeamento e a manutenção consciente de ecossistemas agriculamente produtivos que tenham a diversidade, a estabilidade e a resistência dos ecossistemas naturais. É a integração harmoniosa das pessoas e paisagem, provendo alimento, energia e outras necessidades, materiais ou não, de forma sustentável. Isto é, a permacultura olhava para estes ecossistemas naturais, na natureza, como o que seguir, onde aprender. Observando a natureza, nós vamos aprender como é que ela consegue manter uma biodiversidade tão grande e uma sinergia tão grande entre as espécies. Então, o planeamento e a manutenção consciente era um recurso que eles pensavam que era super básico e essencial para conseguir pensar como é que íamos transformar os nossos ecossistemas agrícolas em ecossistemas naturais que fossem produtivos para todo o ser humano. Então, olhando para esses pontos, o problema foi como é que foi planeado e como é que tem sido mantido a agricultura e o sistema tradicional. Então daí a permacultura pensa que um dos problemas é a falta de design. A falta da capacidade de desenhar e de planear para um presente e para um futuro tem criado as desastrosas consequências que o Michel já falou. Aqui mostro-vos uma fotografia de uma casa que foi desenhada com um design de permacultura em Coimbra e aqui dá para mostrar um bocadinho. Deixa eu ver se eu arranjo o rato. Está ali. Foi deixado esta parte à volta das árvores
daquele lado, porque estava virado a este, era onde vinha a maior parte do vento, então fazia uma barreira de proteção. Um planeamento, uma pessoa pensou que isso era uma coisa boa para fazer, usando a natureza, protegendo assim a casa. A casa foi toda construída com materiais locais, ecológicos e o mais naturais possíveis, criando um ambiente estável, usando menos a necessidade de utilizar aquecimento. E depois, na zona aqui à frente da casa, deste lado, começaram a criar um jardim comestível perto da casa. Porque, visto que a parte da agrícola, quanto mais perto estiver das nossas casas, menos energias nós temos que usar para cuidar dela, mais perto fica, mais relação pode haver entre a pessoa e o jardim. Então é só um exemplo de como é que se pode, com um design apropriado, criar harmonia entre o ser humano e a sua paisagem. Então a solução do ponto de vista desse design da permacultura é introduzir um sistema de design na agricultura para criar ecossistemas agrícolas permanentes, de alto aproveitamento, para que os homens possam sustentar com o mínimo de terra possível, deixando assim mais terra para os outros seres vivos deste planeta, criando aí uma agricultura permanente. E vem aí do lado direito um jardim comestível, imitando a floresta, bem que há árvores de um lado e do outro, numa quinta no Equador, da permacultura. Depois a permacultura também tem em vista uma cultura permanente, já que andamos a ligar o homem e a natureza fazendo parte de um todo, não é? Visto que todos os lugares na Terra têm um clima, uma geografia, pessoas, necessidades e culturas diferentes, este design tem que ser adaptado, ser criado e posto em prática pelas comunidades e as pessoas locais. Neste ponto de vista, um design criado pelas próprias pessoas cria uma cultura permanente. Quer dizer que, na filosofia da permacultura, há um conceito, mas não há um conceito generalizado. Há um conceito de éticas e de técnicas que podem ser usadas, mas que depois as pessoas do seu próprio local, da sua própria biorregião, é que têm que ver quais são as suas necessidades, quais são as suas culturas, como é que podem pôr em prática estas técnicas e como é que podem viver em harmonia com o ecossistema que têm. E não sendo suscetíveis a terem governos e entidades a criarem obrigatoriamente, como cá existe cá em Portugal, a serem eles a decidirem que tipo de agricultura que vamos fazer em certas regiões.